Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Natália, nós vamos dar sequência aí a mais uma aula de ciências falando e estudando sobre os fungos. Nós, hoje, vamos estudar especificamente sobre um tipo de fungo que a gente chama de levedura. Então pega o seu livro aí para poder acompanhar esses assuntos. As leveduras são aqueles fungos formados por uma única célula, então a gente pode chamar elas de unicelulares. Elas não são visíveis a olho nu, portanto, para poder visualizar uma levedura, nós temos que usar o microscópio. E a grande parte delas se apresenta sempre em formato oval. A reprodução das leveduras ocorre sempre de maneira assexuada, então quer dizer que não precisa de interferência de gametas masculinos nem femininos. E vai acontecer então por um processo que a gente chama de brotamento. Desta forma, apenas uma levedura consegue gerar outras sem a necessidade da presença de outra levedura. Para conseguirem se alimentar, as leveduras geralmente vivem em locais que têm presença de matéria orgânica ou como parasitas em outros seres vivos. Elas podem inclusive parasitar até seres humanos, provocando assim algumas doenças. Um exemplo de levedura parasita bem conhecida do ser humano é aquela que recebe o nome de Candida albicans. E ela provoca uma doença chamada de candidíase e afeta principalmente os órgãos genitais femininos. Mas, como a gente percebeu em alguns estudos anteriores, vimos que os fungos, na verdade, trazem mais benefício para os seres humanos do que malefícios. E as leveduras também fazem parte deste grupo. Algumas espécies de leveduras são usadas em fábricas e indústrias de bebidas e alimentos. O vinho e a cerveja, por exemplo, usam as leveduras em uma determinada etapa da produção. E elas também são usadas no processo de fermentação da massa de pães. Mas como que isso acontece? Qual é a ação da levedura numa cerveja ou num pão? Não sei. Eu vou dar aqui o exemplo do pão, que é algo que a gente já está um pouquinho mais familiarizado. Quando a gente vai fazer pão, geralmente usamos um fermento diferente que a gente chama de fermento biológico. Você já parou para pensar por que ele é chamado desse jeito? Justamente porque ele é feito de algo vivo ou de um ser vivo. No caso, são leveduras. No fermento biológico são colocadas então uma espécie específica de levedura que não vai causar nenhum mal para a gente, pelo contrário, vai ajudar na produção do pãozinho. Quando você coloca o fermento em todo o processo de mistura, a levedura começa a se misturar com a massa do pão e depois você deixa em repouso por alguns minutos. Durante esse tempinho é que as leveduras começam a agir e fazer o seu trabalho. Elas retiram uma pequena parte do açúcar que está ali misturado na massinha do pão e começa a transformar em gás carbônico e álcool. E é por meio desse processo e dessa transformação, que a gente chama de fermentação alcoólica, é que as leveduras conseguem energia para poder sobreviver. O gás carbônico, que é liberado durante esse processo de fermentação, forma muitas bolhas pequenininhas dentro da massa e facilita no crescimento. É por isso então que o pão começa a crescer e dobrar de tamanho depois que você deixa ele algum tempinho lá paradinho. Justamente porque o gás carbônico está tentando sair da massa, mas a massa não deixa. Então o máximo que ele consegue é criar algumas bolhas dentro do pãozinho. E quando o pãozinho vai para o forno, essas bolhas liberadas pelo gás carbônico vão se expandindo com o calor e aí o pão começa a crescer de verdade. E aí isso vai fazer com que o pão fique inchado e bem fofinho. E enquanto o pão está assando, o álcool vai evaporar por causa do calor intenso do forno. Portanto, não se preocupem porque não há álcool no pãozinho que está prontinho. Depois de assado que você tira ele do forno, se você cortar ele, você vai ver que tem vários buraquinhos cheios de bolinhas dentro da massa do pão. Esses buraquinhos são as bolhas de gás liberadas durante o processo de fermentação das leveduras. No caso da fermentação das bebidas alcoólicas que eu mencionei aqui, como o álcool e a cerveja, o que interessa para os produtores não é o gás carbônico, e sim o álcool que sai em todo esse processo. Mas a fermentação ocorre basicamente da mesma forma. As leveduras utilizam o açúcar que estão nesses alimentos para conseguir obter energia e durante esse processo elas liberam gás carbônico e álcool. Vocês percebem, né, que a gente tem fungo que a gente nem enxerga até mesmo dentro dos alimentos que a gente come. Isso é muito legal. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Leiam mais a respeito das leveduras e na próxima aula a gente conversa sobre outro tipo de fungo. Um beijão para todo mundo e até a próxima!